A fé de Abraão creu. E Deus fala lá nos versículos seguintes, posteriores. E tu farás circuncisão em todo macho dentre vós. Ou seja, algo físico para manifestar, para tornar palpável aquela promessa, aquela fé, aquela aliança entre Abraão e Deus. E Abraão hoje está sendo falado, dito, estudado, é conhecido como pai da fé, porque creu. E ele fez isso. E é tremendo, é maravilhoso saber disso, que Deus ele honra o compromisso, Deus ele honra a fé. Então esse foi um gesto profético, foi uma materialização da fé. Foi a fé que os fez fazer algo. Outro exemplo está lá em Gênesis, no capítulo 50, versículo 25. José está no Egito e ele sabia da promessa de Deus que o povo sairia do Egito, o povo viveria para uma terra pela qual Deus tinha prometido, Canaã, e seriam libertos. Só que José está morrendo, e ele fala assim, ó, ele chama os israelitas e diz: façam este juramento comigo. Quando vocês saírem daqui, vocês levarão os meus ossos com vocês. Ou seja, ele fez um juramento, ele fez algo tangível, visível, a sua fé. Então a sua fé passou a ser algo visível, tangível, todo mundo viu. Eles juraram, eles fizeram um marco, eles fizeram uma prova, para você ver como José tinha uma fé. E a sua fé foi tanta que realmente até hoje era lembrado, os seus ossos foram levados, ele materializou a sua fé, de que cria que Deus, mesmo ele lá, morrendo no Egito, ia fazer a sua promessa ser realizada para com os demais israelitas. Então isso se chama fé real, uma fé sincera, José tinha. Outro exemplo é Jeremias, a gente vê lá no livro de Jeremias, capítulo 51, versos 64 ao 60, o Jeremias dá instrução profetizando a queda da Babilônia, e Deus manda, você vai ler esse livro que profetiza a queda da Babilônia, você vai amarrar uma pedra desse livro, vai jogar no rio e ele vai afundar, e da forma como esse livro afundou, assim será também com a Babilônia. E Jeremias fez esse ato profético. Era algo material, não fazia muito sentido. Talvez o rei, quando visse a profecia e visse o livro caindo ali na lagoa, ele começasse a mangar. Que marmota é essa? Mas fala disso. E quando foi ver, a Babilônia caiu. Então, esse ato profético, ele foi justificado, ele foi concretizado. Por quê? Porque Deus ele valoriza a fé. E os dois últimos, mais concernentes aos nossos dias, são o batismo nas águas. O batismo nas águas é um ato profético. O batismo nas águas é uma materialização da fé. Por quê? Porque a palavra fala, quem crê e for batizado, Jesus diz, quem crê e for batizado será salvo. Então, Jesus não somente quer que creia, mas Ele quer que você fale que crê. Ele quer que você mostre que crê. E Ele quer que você mergulhe nas águas, porque você quer mostrar diante de todo mundo que você crê. Você acha que realmente pular uma piscina de salvar? Não. Mas a fé que está embutida naquela ação faz com que a pessoa seja salva. Então, isso é uma materialização da fé, um exemplo. E por último, o dízimo, querido. Malaquias 3:10 fala que tragam o dízimo à casa do tesouro e façam prova de mim, se não vos abrir a porta dos céus com toda sorte de bênção. Ou seja, o dízimo é uma materialização da fé, da nossa confiança em Deus. Nós confiamos em Deus que vai suprir todas as nossas necessidades, que apesar de não muito racional, tipo ter 10% a menos do seu salário, parece algo ridículo, algo que não faz sentido, eu vou ter 10% a menos para que Deus me supra, mas é isso mesmo que Deus faz. Quando você dá o dízimo, você está materializando a sua confiança em Deus e Deus vai te suprir. E tudo aquilo que Deus já ordenou como sorte de bênçãos que estão nos lugares celestiais, para os dizimistas, terá também seu. Você tomar posse da sua bênção, você materializou sua fé e você será mais que vitorioso, irmão. Parabéns por isso. Então é esta a fé da qual nós estamos falando. A fé que nos faz produzir atitudes, obras, ações, uma mudança de postura, uma mudança de mente, como fala Romanos 12, que nós devemos mudar nossa mente. Parar de reclamar, parar de murmurar, parar de maldizer e passar a agir como quem já recebeu a benção. É como um exemplo de uma mulher, que eu não vou citar o nome, mas a gente falava para ela esses dias, seu marido tem dia que dorme em casa e dia que não dorme em casa. Aí no dia que ele dormia em casa, você botava o carro na sua garagem e ele na garagem dele. Aí no dia que ele não vinha para dormir em casa, dava uns 10 horas, ela botava o carro dela na garagem dele. Isso mostrava que ela não tinha tanta fé e tanta convicção de que o seu marido seria restaurado, de que ele seria transformado, de que ele seria liberto, de que ele voltaria e retornaria para um lar saudável. Então, ela não materializava a sua fé. E a partir desse então, ela teve essa consciência de fazer isso. Não, ele não pode vir hoje, mas eu creio que ele vai
essa garagem é a garagem dele, eu não vou ocupar a garagem dele. Isso é materializar a fé. Entre tantos outros exemplos. Por fim, igreja, para concluir, e queremos chegar, é o seguinte ponto. Nós não precisamos ser uma igreja que só fala. Não precisamos ser uma igreja que só faz. Nós devemos e precisamos ser uma igreja que fala a palavra do Senhor. Uma igreja que fala do Evangelho. Uma igreja que faz o Evangelho. Uma igreja que vive o Evangelho. Porque Deus vai dar exatamente a gente, a nós, segundo as nossas ações. Segundo o fruto das nossas ações. Provérbios 14, 23 falando: o muito falar só leva à pobreza, mas todo trabalho árduo é proveitoso. Então, meu querido, ficar só no blá blá blá, ficar só no discutir a sua fé, ficar só debatendo os temas teológicos, salvação, predestinação, isso, aquilo, blá blá blá, a gente precisa ir, a gente precisa fazer, e isso, o pecador está se perdendo, as pessoas estão passando mal, o mundo está em caos, só nisso, meu irmão. Não existe uma fé sincera por trás disso. Mas nós devemos sim reconhecer, devemos sim refletir e ter ações que comprovem a nossa fé, que comprovem aquilo que a palavra de Deus nos ordena, os mandamentos de Cristo, que nisso consiste o verdadeiro amor a Deus, e nisso é a igreja real, a igreja verdadeira, uma igreja bíblica. Nós devemos ser a igreja que fala e uma igreja que faz, porque só falar leva à pobreza. Jeremias, por último, penúltimo Jeremias, capítulo 17, versículo 10. O profeta de Jeremias, no capítulo 17, versículo 10. A sua Bíblia lá, em nome de Jesus, diz o seguinte: eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar cada um de acordo com a conduta, de acordo com as suas obras. Então Deus, Ele não vai te recompensar de acordo com as suas palavras. Deus, Ele não vai recompensar de acordo com o seu discurso, de acordo com a sua homilética. Deus, Ele vai recompensar a igreja, Ele vai te recompensar, jovem. Ele vai te recompensar, ministro, de acordo com as tuas ações, de acordo com as tuas obras. Porque nisso consiste a verdadeira fé, aquela que se alegra a Deus, aquela que alegra a Deus. Porque a palavra fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se a tua fé agrada ao Senhor, ela alegra o Senhor. Se a tua fé alegra o Senhor, tu vai ser fortalecido, tu vai conseguir, tu vai batalhar e tu vai derrotar o inimigo em nome do Senhor Jesus. Então, eu estou convidando a igreja a experimentar esse algo novo. Eu estou convidando você, meu irmão, minha irmã, e você que não, meu irmão, minha irmã, você que não, a vir a Cristo num ato profético. Porque muitas vezes, em muitos lugares, existem pessoas, elas acreditam em Deus. Elas não, Deus existe, Jesus era Deus, muito bem, obrigado, agora minha vidinha aqui. Essa fé é uma fé, não é fé sincera e fingida. Eu quero saber que quem ainda não teve um ato de materializar a sua fé quanto a respeito de Jesus, quer confessar diante de todos que crê que Jesus é o Senhor e o Salvador da sua vida, levante a sua mão como um gesto profético, como um ato que traz a realidade aquelas coisas que não estão lá no mundo espiritual e quer vir aqui à frente. Nós estamos aqui aguardando. Quem é o primeiro? Quem é o primeiro corajoso? Quem é o primeiro valente que virá aqui esta noite? Nós queremos orar por você no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Materialize a sua fé e viva a vida abundante que Deus tem para a tua pessoa. Amém?